Bom dia para todos. Espero que vocês estejam tendo uma ótima semana, um ótimo dia, um dia abençoado por Deus. Aqui onde eu estou, em Valinhos, estou olhando para fora aqui na minha janela e estou vendo um céu azul, um dia com uma temperatura agradável. Tudo isso são bênçãos de Deus. Eu espero que você também, aonde quer que você esteja tendo um dia abençoado por Deus, um dia com esperança. Esse é o tema de 1 Pedro, né? Tenham esperança. Dificuldades, sim. Perseguições, sim. Problemas, com certeza, mas tenham esperança. O nosso tesouro está guardado no céu. E ninguém pode tirar isso de nós. Desde que nós continuemos fiéis, nós temos a esperança de morar no céu e lá nossas alegrias nem vão se comparar com o sofrimento que temos aqui. A alegria do céu é muito maior. E é esse o desejo de Pedro nesta carta, né? Tenham esperança. Nós vamos estudar hoje, começando do versículo 12, no capítulo 4 de 1 Pedro, e vamos tentar ir até o final do capítulo, até o capítulo 19, do 12 ao 19. Eu vou ler esse texto de uma vez, 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 a 19, para termos uma ideia do que se trata, e depois vamos estudar um pouco mais específico estes versículos. Se você está acompanhando comigo, então olha lá, 1 Pedro, capítulo 4, começando aqui no versículo 12. Pedro diz o seguinte: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio deste nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Passagem muito bonita, né? Muito interessante aqui nesta parte de 1 Pedro. Olha o versículo 12 mais uma vez. Os cristãos, nós já falamos isso, eles estão sendo perseguidos. Perseguidos porque estão morando fora da sua pátria. Não têm os seus costumes,
não tem os seus hábitos, até a sua língua é diferente, e as pessoas que moram na região aonde eles estão morando estão perseguindo, porque não fazem parte daquela cultura. Mas agora, Pedro está dizendo no versículo 12 que vai surgir um fogo no meio dos cristãos. Nós já falamos isso na introdução do livro e vamos falar agora de novo. O apóstolo Pedro vai dizer que, além desta perseguição normal, vamos dizer assim, do mundo, das pessoas que vivem ao redor dos cristãos, agora vai acontecer uma perseguição pelo Império Romano. O Império Romano não estava ligando muito para os cristãos, porque eles achavam que o cristianismo era uma seita do judaísmo. E o judaísmo era permitido no Império Romano. Desde que os judeus não causassem perturbação, desde que os judeus pagassem seus impostos, o Império Romano não olhava muito para eles. Permitia que os judeus tivessem a sua própria adoração. E eles achavam que o cristianismo era uma seita, né? Uma parte do judaísmo. Mas agora, a partir do imperador Nero e indo para frente, o Império Romano vai agora perseguir de uma maneira bem intensa aos cristãos. E creio que é isto que Pedro está dizendo aqui no versículo 12, quando ele diz: agora, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Eles não deveriam pensar que estas perseguições seriam coisas fora do comum. Pelo contrário, Pedro está dizendo, faz parte da vida cristã, não é? E eu vou dizer uma coisa para você agora, olhando bem nos seus olhos. Se você não sofre nenhum tipo de perseguição, cuidado, você não está vivendo a vida cristã da maneira como deve. Porque a vida cristã tem perseguição. Isso faz parte da vida do cristão, da cristã. Você vai viver uma vida diferente das pessoas ao seu redor. Você não vai mentir no seu trabalho. Isso vai te trazer perseguição. Você vai ser fiel ao seu marido, à sua esposa. Isso vai te trazer perseguição. Você vai tratar bem os seus pais. Isso vai te trazer perseguição. Então, viver uma vida como Cristo deseja vai trazer perseguição. Lembra que Jesus uma vez falou no Evangelho de João, né? No mundo passais por aflições, mas eu venci o mundo. Tenham esperança. Se você não está sofrendo nenhum tipo de perseguição, é um alerta para você olhar para a sua vida e provavelmente mudar, porque você não está vivendo a vida com Cristo. E Pedro diz, olha, não estranhem a perseguição, como se algo estranho tivesse acontecendo. Não, vocês vão sofrer perseguições, e muito mais agora, Pedro está dizendo. Este fogo é a perseguição pelo Império Romano. Nós usamos a palavra da mesma maneira hoje, né? Nós falamos, puxa, aquela família, aquele indivíduo está passando pelo fogo, não é mesmo? Quando alguém sofre de uma maneira assim, fora do normal, é isso que dizemos, né? Aquela família, aquela pessoa está passando pelo fogo. E Pedro está dizendo aqui,
vocês vão passar pelo fogo. Mas não estranhem, porque isso faz parte da vida cristã. A perseguição é um teste, né? Para provar a nossa fé. O versículo 13, né? Alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. A perseguição é um teste que prova a nossa fé. Você lembra o que Tiago diz no capítulo 1? Vai lá comigo, você está aqui em 1 Pedro, só voltar algumas páginas, você chega em Tiago. Olha o que Tiago diz sobre perseguições, no capítulo 1, versículos de 2 a 4. Tiago 1, 2 a 4 diz o seguinte: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, né? Perseguições. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Nossas perseguições, nossas dificuldades são testes que vêm provar a nossa fé. E quando passamos por esses testes, o resultado é perseverança, firmeza na nossa fé. E creio que é isto que Pedro está dizendo aqui, não é? Quando nós passamos por dificuldades e vencemos, nossa fé se torna mais forte, nossa esperança se torna mais forte. O cristão que ajusta a sua vida de acordo com o mundo, aquele que se acomoda na sua vida, ele não vai sofrer perseguição. Isso que eu falei antes, não é? Se você não está sofrendo nenhum tipo de perseguição, é porque você está se amoldando ao mundo. Você está ajustando a sua vida com o mundo. A sua vida está sendo igual à vida das pessoas no mundo. Você não vai sofrer perseguição. Agora, quando nós temos problemas, quando nós passamos por perseguições, por dificuldades, estas perseguições são provas, são testes, né? Que vêm provar a nossa fé, vêm nos mostrar como é que estamos em relação à nossa firmeza com Cristo. E eu penso com todo o meu coração, como você, que não é fácil de passar por perseguições, dificuldades, ninguém quer. Mas quando passamos e vencemos, nossa fé é aumentada. Nossa firmeza em Cristo é muito mais sólida. A nossa esperança nos céus se traduz em uma realidade muito mais presente. Nós precisamos ter alegria em nossas provações. Lemos aquele texto em Tiago e parece difícil da gente entender, né? Como que eu posso ter alegria quando eu passo por dificuldade? É difícil mesmo, não é? Pedro nos ajuda a entender um pouco melhor. Porque quando passamos por provações, nós estamos participando dos sofrimentos de Cristo. Olha que ideia fantástica, né? Quando eu passo por uma dificuldade hoje, eu estou participando do sofrimento de Cristo. Olha o versículo 13, volta lá para 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13, diz o seguinte: alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Quando eu passo por dificuldade,
eu preciso sentir alegria, porque Deus está me deixando participar dos sofrimentos de Cristo. Que ideia fantástica, né? Jamais vamos sofrer como Cristo sofreu. Mas quando sofremos, quando somos perseguidos, participamos do sofrimento de Cristo. Estamos ali junto com Ele, e Ele está ali junto conosco. E isso deve nos trazer alegria, alegria. O versículo 13 continua, não é? Para que também, quando a sua glória for revelada, quando Jesus voltar e nos levar para o céu, vocês exultem com grande alegria. Precisamos ser alegres quando passamos por dificuldades, porque estamos participando dos sofrimentos de Cristo. E quando Jesus voltar, nossa alegria então será muito maior. Vamos exultar em alegria. Nós estamos, quando sofremos, de uma certa maneira, andando nos passos de Jesus, carregando a nossa cruz. Você já ouviu falar daquela expressão, não é? O que Jesus faria? Exatamente isso. Quando eu participo dos sofrimentos de Jesus, eu estou andando nos seus passos e carregando minha cruz, né? Aquela minha dificuldade, o meu problema, e vencendo junto com Jesus. Olha Romanos capítulo 8. Volta um pouco para esta passagem que tem aí. Romanos capítulo 8. Olha o versículo 17. Romanos capítulo 8, versículo 17, diz o seguinte: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Sim, temos alegria quando passamos por perseguições. Tiago nos ensina que esta perseguição, quando conseguimos vencê-la, nos traz perseverança. Pedro nos ensina que quando participamos e passamos por provações, sofrimentos, perseguições, estamos participando dos sofrimentos de Cristo. Estamos, de uma certa maneira, andando nos passos de Jesus. E se sofremos aqui com Ele, o versículo diz que também vamos participar da sua glória. Sofrimento, em outras palavras, é glória, porque a cruz é a única maneira de recebermos a coroa da vida. Por causa do sofrimento de Jesus, você e eu temos a esperança de recebermos a coroa da vida. E quando nós passamos por perseguições e vencemos, lá em Tiago, e agora aqui em Pedro, quando passamos por provações, estamos, de uma certa maneira, sofrendo os sofrimentos de Jesus. Estamos andando nos seus passos. E se sofremos com ele aqui, certamente nos exultaremos na glória que será o céu. Sofrimento é glória, não é? Quando eu fico fiel e venço a minha perseguição, eu me lembro que lá nos céus, lá na glória, eu vou estar
exultando de alegria junto com Jesus. Olha que ideia bonita, não é? É por isso que nós temos alegria quando participamos de dificuldades. O mundo não vai entender isso. O mundo não entende essa maneira de agir do cristão. Por isso vai perseguir mais ainda, né? O mundo acha que sofrimento é uma coisa injusta. E muitas vezes é, não é? Muitas vezes é. Nós vamos seguir o texto e nós vamos ver, não é? Que muitas vezes sofremos por fazer o bem. Para o mundo, isso é coisa injusta. Para o cristão entende que quando ele sofre, ele participa do sofrimento de Jesus. Ele está andando nos passos de Jesus. E se ele participa no sofrimento aqui na terra, ele vai participar da glória lá dos céus. Então, não fique triste, não fique desanimada, não fique com a sua moral lá embaixo. Não fique pessimista, não é? Decepcionado quando você tem algum tipo de sofrimento. Pelo contrário, se lembre que você está seguindo Jesus e que você um dia, lá no céu, vai exultar em glória, em alegria, porque você permaneceu fiel ao Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança, né? É isso que Pedro está dizendo. Olha, vocês já estão sofrendo. E o sofrimento vai ser pior, porque agora o Império Romano vai perseguir vocês. Mas não desanimem. Pelo contrário, fiquem mais firmes, mais alegres, porque quando isto passar, a nossa alegria, a nossa glória nos céus nem se compara às coisas pequenas que passamos aqui. Tenham esperança, sejam alegres. Versículos 14 até o versículo 16 é um texto interessante aqui em 1 Pedro. Eu estava lá em Romanos, vamos voltar lá para 1 Pedro, capítulo 4. É bem interessante esse próximo texto aqui no nosso estudo. Fala sobre sofrimento. A ideia aqui ainda é esta, né? Sobre sofrimento. E ele começa dizendo que, olha, se nós sofrermos por causa de Jesus, vocês têm o Espírito Santo e vocês são felizes. Agora, se vocês sofrem por fazer coisas erradas, Pedro vai dizer, bem feito. Vocês estão colhendo o que semearam. Né? Interessante isso. Se alguém está sofrendo por ser um assassino, por ser um ladrão, por ser um criminoso, ou por ser alguém que se intromete nos outros, Pedro vai dizer, bem feito, você merece. Agora, se você está sofrendo por causa de Cristo, seja feliz. Se você sofre por coisa errada, você vai ser triste. Mas se você sofre por fazer o bem, seja feliz. Sofrendo como Cristo, já vimos isso, né? Vai resultar em glória. Aquela glória que vamos ter no céu. Aquela alegria que vamos ter no céu. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Eu tenho algumas passagens que eu gostaria de ler com vocês, fora de 1 Pedro, que nos ajudam com essa ideia de sofrer com Cristo vai resultar em glória.
Pedro começa o versículo 14 do capítulo 4 dizendo: se vocês são insultados, se vocês estão sofrendo por causa do nome de Cristo, felizes estão vocês, pois o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Olha o texto que você tem aqui na sua tela. Vai lá para o livro de Atos, capítulo 6, versículo 15. Atos, capítulo 6, versículo 15. Diz o seguinte: olhando para ele, não é? Aqui falando sobre Estevão, o contexto aqui é sobre Estevão, um daqueles 7 cheios do Espírito Santo, né? que pregava a palavra de Deus, e os judeus não gostavam, né? E os judeus vão acabar matando Estevão no capítulo 7. Mas aqui no capítulo 6, versículo 15, olha que interessante o que o texto diz sobre Estevão. Olhando para ele, né, olhando para Estevão, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Quando você sofre pelo nome de Cristo, o resultado vai ser glória. Estevão estava sofrendo por causa de Cristo. E quando as pessoas olhavam para ele, o texto diz que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Você se lembra as passagens lá no livro de Êxodo? Olha comigo, volta lá para o Velho Testamento. Êxodo capítulo 24. Olha comigo, capítulo 24, versículo 16 do livro de Êxodo. Êxodo capítulo 24, versículo 16. Aqui falando sobre Moisés, né? Versículo 16. Vamos ler o 15 também. 15 e 16. Quando Moisés subiu ao monte para estar na presença de Deus, né? Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias, a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior do monte. E vai lá para o capítulo 40 do mesmo livro. Êxodo, capítulo 40, olha o versículo 34, finalzinho do livro de Êxodo. Êxodo 40, versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Quando sofremos por causa de Cristo, a glória de Deus preenche todos os espaços. As pessoas viam o rosto de Estevão como o rosto de um anjo. A glória de Deus preenchendo todos os espaços. Quando sofremos por causa de Cristo, Deus vai se aproximar mais das nossas vidas. O sofrer pelo nome de Jesus vai trazer a presença de Deus mais perto das nossas vidas. Que ideia maravilhosa esta, não é? Você quer Deus longe da sua vida ou você quer Deus próximo da sua vida? Ah, eu quero Deus próximo da minha vida. O que esses textos nos ensinam? Se sofrermos pelo bem, se sofrermos porque somos cristãos, discípulos de Jesus, se sofrermos por causa do nome de Cristo, a glória de Deus vai preencher nossas vidas. Deus vai se tornar, vai se fazer mais próximo, mais presente em nossas vidas.
Que ideia bonita essa, né? Isso não te ajuda quando você sofre? Isso não te ajuda a permanecer firme, a vencer a dificuldade, a vencer a tentação, sabendo que Deus está se aproximando de você, a sua glória está preenchendo toda a sua vida. Se você sofre por causa de Cristo, que ideia bonita, não é? O Espírito Santo, Pedro fala lá no versículo 14, não é? Se sofremos por causa de Cristo, somos felizes. E o Espírito de Deus habita em nós. O Espírito Santo vai agir de uma maneira poderosa dentro de nossas vidas e vai nos ajudar a vencer a dificuldade. Se vamos sofrer, e a grande questão aqui no livro de Pedro e nas nossas vidas, não é? Não é, será que eu vou sofrer? Esta não é a grande questão. A grande questão é, eu vou sofrer. Eu vou passar por dificuldades. Então, Pedro está dizendo, se é que nós vamos sofrer como Cristo. Vamos sofrer por fazer o bem. Vamos fazer por estarmos seguindo os passos de Jesus, não é? Vamos sofrer, sim. Então vamos sofrer como pessoas que fazem o bem. Aí a presença de Deus se aproxima de nós. O Santo Espírito que habita em nós nos ajuda a vencer as dificuldades. Pedro está dizendo, olha, vocês vão sofrer. Sofram como Cristo e não sofram como aquelas pessoas descritas no versículo 15, não é? Volta lá comigo, então, para 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 15. Pedro dá uma lista aqui, que não é uma lista completa, lógico, não é? Você pode sofrer por fazer o mal em outras situações. Aqui Pedro dá alguns exemplos, né? No versículo 15. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. A questão, de novo, não é, será que eu vou sofrer? Essa não é a questão. Nós sabemos que vamos sofrer, vamos passar por perseguições. Então, Pedro está dizendo, passe o sofrimento como Cristo, e não como essas pessoas aqui descritas no versículo 15, né? Se sofremos como estes, devemos ter vergonha, não é? Se sofremos por fazermos algo errado, por fazermos algo contra a lei, Pedro está dizendo, bem feito, não é? Você merece, você deve se sentir envergonhado, envergonhada. E você pode estar pensando em várias outras possibilidades aqui no versículo 15, né? Eu espero que você não sofra por ter tirado a vida de alguém. Mas talvez você roubou algo de alguém. Talvez você mentiu para alguém. Talvez você se meteu em negócios alheios, como fala o final do versículo 15. Talvez você fez alguma coisa que prejudicou alguém e você pode preencher, não é? Esses espaços em branco com algum outro exemplo. Pedro está dizendo, olha, se você está sofrendo por causa dessas situações,
Então você deve sentir vergonha e não alegria. Uma diferença muito grande, não é? Se você sofre por fazer o bem, seja alegre, porque você está seguindo os passos de Jesus. A glória nos céus vai ser enorme. Nós vamos exultar em alegria. Agora, se você está sofrendo por fazer o mal, você deve sentir vergonha, não alegria. Né? Se você sofre por ter feito uma coisa contra a vontade de Deus, o sentimento não é alegria, mas sim vergonha. Se sofremos como Cristo, nunca devemos ter vergonha. Nunca devemos ter vergonha. Você se lembra de um episódio lá no livro de Atos? Atos capítulo 16. Paulo e Silas estão presos por causa de Jesus, por fazerem o bem. Você acha que eles estavam envergonhados por estarem presos? De jeito nenhum. Paulo e Silas estavam cantando, cantando na prisão, orando a Deus, falando das maravilhas de Deus. Eles não estavam envergonhados. E a ideia é a mesma para você e para mim. Se sofremos por fazer o bem, se sofrermos por causa de Cristo e como Cristo, nunca devemos ter vergonha. Pelo contrário, alegria, né? Devemos dar glórias a Deus por, de alguma maneira, participarmos dos sofrimentos de Jesus. Devemos dar glórias a Deus, porque estamos, de alguma maneira, seguindo os passos de Jesus. E se sofremos com Cristo, nós vamos nos exultar em alegria nos céus. Versículos 17 a 19, para terminarmos o texto. São versículos interessantes. O apóstolo Pedro, 1 Pedro 4, versículo 17, ele diz o seguinte: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio? O que será do pecador? Pedro diz: olha, se o julgamento vai começar com a igreja, julgando os próprios cristãos, o que vai acontecer com os de fora da igreja? Não é? Com certeza, você e eu, que estamos seguindo Jesus, que pela graça de Deus, vamos passar por um julgamento, mas vamos ser salvos. E nossa vida já é difícil aqui na Terra. Imagina o que vai acontecer com aqueles que estão fora da igreja. O julgamento para eles vai ser severo, né? Vai ser severo. Olha algumas passagens aqui. 1 Coríntios, capítulo 11. Volta comigo lá para essa passagem. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 32. Diz o seguinte: quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Se nossa vida aqui como discípulos de Jesus já é difícil, imagina como vai ser difícil o julgamento para aqueles que não fazem parte da família de Deus. 1 Coríntios 11, 32 diz que serão condenados.
condenados. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1. Uma passagem triste, mas verdadeira. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 6 a 10. Se já é difícil para um cristão, imagina como será difícil para um não cristão. Olha esse texto comigo, segundo Tessalonicenses, capítulo 1, de 6 a 10. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Olha o que vai acontecer com aqueles que não obedecem. Versículo 8. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isto acontecerá, versículo 10, no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. O que vai acontecer para aqueles de fora da igreja é condenação, é separação eterna de Deus. E eu quero falar um pouquinho mais sobre esses dois versículos, né? O 17 e o 18 de 1 Pedro 4. A minha e a sua responsabilidade para com aqueles que são de fora da igreja. Se nós já sabemos o que vai acontecer com eles, né? Condenação, separação eterna da presença de Deus, a minha e a sua responsabilidade se torna muito maior. Evangelismo. Eu e você, nós precisamos falar. Nós precisamos mostrar para este mundo perdido que sem Jesus não há esperança. Pedro está falando de esperança, não é? Mas esperança para aqueles que obedecem. Para aqueles que não obedecem, não há esperança. E enquanto estão vivos, essa não esperança pode ser modificada para esperança. Depende de você. Depende de mim. Nós temos a responsabilidade de mostrar a este mundo perdido o que vai acontecer quando Jesus voltar. Vamos fazer a nossa parte, não é? Vamos mostrar a este mundo perdido que existe esperança, que o mundo perdido precisa obedecer ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Para terminarmos, o versículo 19, né? Volta lá então para 1 Pedro, capítulo 4, versículo 19. Eu considero o versículo 19 do capítulo 4 um resumo do livro, um resumo de 1 Pedro. Olha o que ele fala aqui no versículo 19. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Este é o resumo da carta de Pedro. Aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida
ao seu fiel Criador e a praticar o bem. Todos vamos sofrer. Você escolhe. Você quer sofrer por fazer a vontade de Deus? Ou você quer sofrer em desobediência à vontade de Deus? Pedro está escrevendo para cristãos, aqueles que estão sofrendo por fazer a vontade de Deus. E ele diz: olha, confiem sua vida ao seu fiel Criador e pratiquem o bem. É um resumo do livro, não é? É o que Pedro está dizendo para você e para mim. Nós vamos sofrer, mas vamos sofrer por fazer a vontade de Deus. E quando fazemos isso, nós confiamos em Deus. Nós confiamos nossa vida nesse Deus fiel, nesse Deus criador. Interessante, eu penso aqui, Pedro usar a palavra criador. Ele podia ter usado qualquer outra palavra para descrever Deus, né? Mas ele escolhe a palavra criador. Entregue a sua vida, confie a sua vida ao seu fiel Criador. O Deus que fez os céus, o Deus que fez a terra, o Deus que fez o mar, o Deus que fez tudo o que neles há, o Deus Criador. Ele sabe das suas necessidades, ele sabe dos seus sofrimentos e ele quer satisfazer as suas necessidades. Confie sua vida a este Deus fiel, criador, o Deus que criou tudo, que conhece você e que quer te ajudar no seu sofrimento, na sua perseguição, na sua dificuldade. Temos duas passagens aqui, eu não vou ler por causa do tempo, mas você pode ler. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, e Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16. 1 Coríntios 10 e Hebreus 4. Leia essa passagem. Leia esses dois textos e você vai notar uma confiança neste Deus fiel e criador. E olha, pratique o bem. Se alguém faz uma coisa de mal para você, devolva com o bem. Lembra? Falamos isso, não é? Vamos chegar naquele platô divino, né? O mundo devolve o mal com o mal. O cristão devolve o mal com o bem. Pedro termina o capítulo 4. Para mim, um resumo do livro. Vou ler mais uma vez o versículo 19. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe a você que está ouvindo e vendo esta mensagem neste momento.